Olá, me chamo Beatriz Tawane, sou aluna do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estácio de Sá. O objetivo desse vídeo hoje é a apresentação do meu PCC único, Prática como Componente Curricular, proposto pelas disciplinas Filosofia da Educação, da professora Viviane Lopes, e da disciplina Aspectos Sociológicos e Antropológicos da Educação, do professor Édelo. No material de apoio para a realização do nosso PCC, tinham dois textos motivadores nos introduzindo ao tema. Afinal, qual é o tema? Direito de aprender e educação inclusiva. Na questão, para a gente desenvolver o nosso PCC, tinha dizendo para a gente visitar uma escola, se possível, para analisar como era feito o atendimento ao aluno com deficiência. Eu não precisei visitar uma escola para ter essa vivência, porque eu já tive a oportunidade de ensinar alunos com deficiência intelectual. Já tive alunos com TDAH, também já tive alunos com autismo. Afinal, qual é o tema do nosso PCC? O tema do nosso PCC é a relação entre o direito de aprender e a educação inclusiva. Tinham dois textos motivadores para nos introduzir um pouco ao assunto, e foi sugerido que visitássemos uma instituição escolar para analisar como é feito o atendimento aos alunos com deficiência. Bom, não foi necessário que eu visitasse uma escola para ter noção dessa vivência. Há alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de dar reforços escolares aos alunos com autismo. Tive alunos com autismo e também tive alunos com TDAH, o que já me dá um norte um pouco sobre a vivência com esses alunos, com essas pessoas. Então, primeiramente, é importante a gente pensar na educação inclusiva além da obrigatoriedade. A educação inclusiva não é apenas um benefício, não é um simples benefício, é um dever social, certo? Mas toda e qualquer inclusão depende da empatia, depende do olhar de cada um. Outra coisa super importante é que ao incluir a pessoa com deficiência na escola de ensino regular, sem que ela esteja pronta para atender às suas necessidades, sem que a escola esteja apta a receber a pessoa com deficiência, não é uma forma de inclusão, pois isso vai reforçar cada vez mais a sensação de incapacidade do aluno, ao se deparar com algum obstáculo na sua escola, seja a falta de uma rampa para ter acesso à sua sala de aula, seja a falta de material adaptado para melhor entendimento do assunto passado pelo professor. Tudo isso vai reforçar a sensação de incapacidade. Então, ao incluir a pessoa com deficiência ali na escola, tem que ter todo um olhar em volta dela, tem que ter todo um olhar com o que ela precisa para realmente se sentir incluída e não fazer uma inclusão excludente. Até porque quando a gente fala de educação inclusiva, não é fazer com que todo mundo se sinta igual, não é fazer com que todos os alunos sejam iguais. Não, é justamente o contrário, é você focar, valorizar todas as diferenças, olhar para cada aluno e entender cada diferença, seja ele pessoa com deficiência ou não, e aí sim ter um norte para a sua aula, ter um norte para sua escola, como é que ela vai acolher aquele aluno ali, entende? É fazer com que cada pessoa seja valorizada nas suas diferenças. Duas ações relevantes para a implementação de um projeto educativo fundamentado nos princípios da inclusão. Isso foi pedido pra gente. Então, 2 pontos. Primeiro eu pontuei. Vamos lá. Conhecer as necessidades, como eu havia falado, né, de cada aluno. Essa é uma ação extremamente importante. Conhecer a necessidade, acompanhar o aluno do dia a dia, olhar a turma como ela está se desenvolvendo, fazer as avaliações de cada assunto, para ver qual é o progresso ou a falta de progresso dos alunos. Olhar para sua classe e pontuar cada necessidade da sua turma. Não adianta ficar passando assunto, passando conteúdo, pensar em projetos sem conhecer as necessidades da sua turma, sem conhecer as necessidades dos seus alunos. Aí sim você pode ir para o segundo passo, aí sim a gente, professor, escola como um todo, pode ir para o segundo passo, que é investir. Investir nos projetos, investir em materiais, investir em tecnologia. A escola tem que estar preocupada
com investimento para o aluno, porque o aluno precisa de uma rede de apoio para poder aprender. Então, o investimento é o segundo passo. Após observar as necessidades dos seus alunos, é hora de botar a mão na massa, é hora de investir. Investir em material didático, lúdico. O aprendizado se torna cansativo, se torna maçante. Então, investir em material didático para o aluno, material adaptado para a pessoa com deficiência, é extremamente importante para que ela seja inclusa no processo de aprender o assunto que o professor está passando. Também, para a pessoa com deficiência motora, a escola tem que estar preocupada em investir em infraestrutura. Não é somente chegar e entrar na sala de aula. Tem que ter uma rampa de acesso, tem que ter portas largas, tem que ter cadeira adaptada. Tudo isso é primordial e é o mínimo que a escola pode fazer para que o aluno se sinta acolhido, para que não seja reforçado a ideia que a gente tinha falado lá atrás, de que o aluno é incapaz. Ao chegar em uma escola e o aluno não conseguir entrar na escola, já foi reforçada a ideia de que ele não pode estudar, que ele mal consegue entrar na escola por falta de uma simples rampa. Com isso, foi pedido que a gente montasse um breve planejamento educativo baseado na educação inclusiva, né? Então, como professora, incluiria o aluno com deficiência na minha turma. O que é que eu faria? Atividade lúdica. Como meu projeto seria lúdico, seria usar a criatividade, usar a imaginação. O nome do meu projeto seria Não Aprendeu, Então Vamos Cantar. Acho uma maneira muito legal de aprender. Já participei de vários projetos no ensino médio, na educação fundamental, e com os meus próprios alunos já tentei fazer isso, os meus alunos de reforço escolar, para aprender. Música eu acho que consegue explicar tudo. Então, o tema a ser trabalhado seria basicamente esse, educação musical inclusiva. E qual seria o assunto específico das nossas músicas? Seriam todos aqueles assuntos de que eu identificasse que os alunos não se desenvolveram bem, né? Chegasse na hora da avaliação pedagógica e não tivesse um bom desempenho da turma, então não aprendeu, vamos cantar. Acho que seria uma maneira boa de avaliar eles, ver no desempenho deles, em criar um projeto para aprender realmente o assunto, que não ficar na prova, né, na avaliação ali, e eles se esforçarem em aprender de outra maneira, já que naquele jeito não deu certo. As séries e as turmas que eu queria basicamente focar nesses projetos seriam do 7º ao 9º ano. Foram as turmas que eu presenciei ter um pouco mais de dificuldade em se concentrar nos assuntos, em absorver realmente os assuntos, porque é a fase da adolescência, né? Tem todo tipo de distração, todo tipo de descoberta. Então, as séries que eu basicamente focaria seriam essas. Claro que ensino médio, sextos anos também, só que a gente já tem uma atenção um pouco maior com o sexto ano, que é aquela mudança de ensino fundamental menor para o maior. O ensino médio já está um pouco mais independente. E o 7º ao 9º é justamente as séries onde a gente tem que ter todo aquele cuidado, a descoberta das coisas da adolescência. Então, tem que puxar um pouquinho mais para a gente conseguir a atenção deles. Então, eu acho que nada melhor do que a gente investir nesses projetos lúdicos, investir num projeto musical, né? Então, vamos lá para os objetivos do projeto. Basicamente seria, primeiro, unir os alunos com e sem deficiência, porque o que a gente mais costuma ver é, você pode fazer isso, você não pode fazer isso e vice-versa, separa aqui e não. Juntar é a melhor solução, juntar, mostrar que todo mundo pode trabalhar junto, se unir é a melhor opção. Você pegar o seu aluno com deficiência, seu aluno que não tem deficiência e fazer eles trabalharem juntos de uma maneira tranquila, é muito mais saudável você mostrar para o seu aluno com deficiência de que ele pode sim trabalhar junto com o colega dele, de que ele consegue aprender junto com o colega dele. É a melhor maneira e não separando. Então, unir seria o primeiro objetivo, fazer a turma ser mais unida, que assim eu acho que fica muito mais fácil de você conseguir lidar com todos os seus alunos. Um dos outros objetivos seria capturar a atenção dele, estimular a criatividade, fazer com que o aluno aprenda de maneira ativa, fazer que seja ativo e não que ele decore o assunto e pronto.
quero que ele aprenda, que depois ele esteja lembrando da música e lembre do assunto, que na hora de fazer a avaliação, que ele lembre da paródia e consiga responder as questões na hora de fazer a atividade. Na outra série, no próximo ano, que ele lembre do assunto lá de trás e consiga seguir na outra turma. Tudo isso lembrando da música, porque a gente lembra do nada de uma música, então eu acho que seria basicamente isso, fazer com que ele aprenda de verdade e que aprenda junto com os seus colegas. A educação, às vezes, né, se torna um pouco maçante, a gente tem uma quantidade muito grande de assuntos, se torna muito cheia de coisas, muita tarefa, muita atividade. Então, aprender de uma forma mais leve, mais suave é muito importante para o aluno, para que ele aprenda de verdade. E com isso eu já incluí o meu objetivo específico, né? Eu acho que um dos maiores é isso, mostrar o aluno com deficiência e o desenvolvimento dele, mostrar que ele se desenvolve com os seus colegas, mostrar que ele é capaz sim. Então, mostrar que o aluno ele pode chegar lá. Eu acho que isso para mim é a maior satisfação, é o maior objetivo de um projeto, de você tirar o seu tempo, sentar com seus alunos, preparar uma música, deixar com que eles discutam sobre o assunto, pegar o seu aluno com deficiência, o seu aluno sem deficiência e fazer com que os dois cheguem no mesmo lugar, no mesmo objetivo, que é aprender, não importa em que tempo, não importa de que jeito, que é aprender o assunto e que ele goste daquele assunto, não tem outro objetivo, não tem outra satisfação. E a justificativa do meu projeto basicamente é que toda pessoa importa. Toda pessoa importa. Então, não tem que a gente fazer diferença, não tem que a gente pensar que é algo de outro mundo, a gente tá se desdobrando um pouco para fazer com que o nosso aluno aprenda. Porque a pessoa, ela importa, o conhecimento, ele importa, é uma coisa que ninguém tira de você mais nunca, entendeu? Então, fazer com que ele aprenda de uma maneira eficaz e leve aquilo para frente e alcance os objetivos dele. Isso é a maior justificativa para fazer um projeto assim. Afinal, o professor não está ali só para dar nota, o professor está ali para agregar conhecimento, para agregar vivência ao aluno. Então, você tem sim que se desdobrar, sair um pouco da sua zona de conforto, sair um pouco do piloto e do quadro e do livro, para fazer com que o seu aluno aprenda e ele chegue aonde ele quer chegar e onde você quer também que ele chegue com relação àquele conteúdo. E por fim, a avaliação seria basicamente olhar a construção desse projeto. Quando eles se sentassem para discutir até o produto final, até eles apresentarem a sua música sobre o conteúdo passado em sala de aula. Então, olhar tudo isso, se ficou mais fácil de entender, se eles realmente já entenderam. Eu poderia fazer uma avaliação escrita sobre o assunto específico depois, mas primordialmente olhar a construção da música e como ela ficou no final. Se ela abrangeu os assuntos, já é uma forma de ver que realmente eles se concentraram no conteúdo para poder construir aquilo. Já é uma forma de ver que eles aprenderam ativamente, de que eles apenas não decoraram aquilo ali. Porque pra gente construir uma música não é um caminho tão simples. Então, e pra gente cantar aquilo, depois a gente tem que aprender ela, tem que entender o ritmo dela e tudo mais. Então, com isso, atrela o conteúdo que eu quero passar. O conteúdo da matéria ali vai atrelado com a criatividade deles. Olha se eles se concentraram. Então, seria avaliado dessa forma, no processo e no produto final que eles entregarem. E com isso eu finalizo a apresentação do meu projeto. É um projeto que eu pretendo sim colocar em prática. Já foi muito importante para mim, então espero que seja muito importante para os meus alunos um dia. Depois da minha formação, é uma coisa que eu pretendo fazer com as minhas turmas e olhar se eles estão aprendendo mesmo, se eles estão inclusos. Olhar para o meu aluno com deficiência, se eu tiver a oportunidade de ter um aluno com deficiência na minha turma, se ele está junto com os colegas se desenvolvendo, cada um no seu tempo, mas se eles estão alcançando os seus objetivos, se eles estão aprendendo, e não me importar tanto com a nota final, e saber como o meu aluno chegou naquela nota. Se a nota dele for uma nota baixa perante a avaliação pedagógica, saber o porquê daquilo e sim me desdobrar
para que ele melhore aquela nota final. Porque o mais importante é saber como, por que ele chegou ali. Então, aí sim eu vou conseguir fazer junto com ele, com que ele chegue mais longe. Então, é isso, né? Espero que tenha ficado claro o meu projeto e até uma próxima.